Irmãos, Aleluia. glória a Deus. É bom, irmãos, estarmos aqui. E é de mim, quando eu dou a paz para todos. Porque Jesus falou, onde você chegar, você dá a paz. Se tiver um filho da paz, ele vai receber a paz, senão ela volta para você. Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Desde já eu quero glorificar o nome do Senhor pela honra que tem nos dado de pregarmos a sua palavra. Quero agradecer também ao nosso pastor Moisés Barreto pela confiança. Quero estender o meu agradecimento ao nosso irmão evangelista Antônio pela confiança e o convite. Dito isso, irmãos, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 21 somente. Facinho de achar, né? Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu peço à igreja que repita todos juntos, por gentileza, o versículo 21. Ela... porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A igreja pode tomar assento, por gentileza? Muito obrigado, Márcio. Irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto, um cumprimento do que Isaías já havia profetizado. E é uma mensagem de Deus através de um anjo a José. E a mensagem era esta. É esta. Ele se chamará Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E eu percebo aqui que Deus ele tem uma preocupação de anunciar que Jesus ia salvar dos pecados. Porque Deus não disse, e ele salvará o seu povo do inferno. Deus não disse isso aqui. E ele salvará o seu povo do diabo. Também não está escrito isso. Está escrito dos seus pecados. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Muito é recitado, quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, a perseguição, né? E nós recitamos esse versículo de Romanos com entusiasmo. Porém, Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Resumindo, o pecado, ele pode te separar de Deus. E Deus não disse salvar do inferno, por quê? Porque ser salvo do inferno, todos querem ser. Mas nem todos querem ser salvos do pecado, e eu explico.
Se você perguntar a um homem que está agora, um homem acostumado a cometer assassinatos, ou alguém que está acostumado a adulterar, a matar, a roubar, fazer coisas horríveis lá fora, e você dizer para ele, olha, você quer ser salvo do inferno, é óbvio que ele vai querer ser salvo do inferno. Ninguém, nenhum ser humano, em sã consciência, vai querer ir para o inferno. Porém, se você disser para ele, olha, mas você que quer matar essa pessoa amanhã, não faça isso, pare com esse pecado. Ele dirá para você, não, eu vou executar aquilo que eu quero. Logo, querer ser salvo do inferno é bem diferente de querer ser salvo dos seus pecados. E é por isso que Deus diz, olha, Ele vai salvar o homem do pecado. E para tanto, irmãos, eu queria fazer uma pergunta que talvez pareça óbvia, mas não é. Já vimos que Deus dá primazia para salvar do pecado, e eu faço uma pergunta aos irmãos. Diante disso, os irmãos sabem o que é pecado? Os irmãos aqui da minha esquerda sabem o que é pecado? Os irmãos da minha direita sabem o que é pecado? Lá na galeria, sabe o que é pecado? Quem está no YouTube, vai ver depois ou está vendo, sabe o que é pecado? Aqui no ministério todos sabem o que é pecado? Por certo, alguém já começou a ter uma resposta na mente. Quem estuda seminário, ou faz teologia, ou fez teologia, vai dizer, não, eu sei o que é pecado. Inclusive, a palavra no grego quer dizer a martiologia, amartia. Errar o alvo. E eu já estudei até isso. Significa a doutrina do pecado. Eu não estou falando sobre isso. Ou alguém está dizendo assim, mas pecado é matar, pecado é roubar, pecado é fazer isso ou aquilo. Será que é só isso mesmo? Será que isso é pecado? Porque logo na primeira eu já vou desconstruir essa tua tese. Em Provérbios capítulo 6, versículo 19, diz que Deus odeia 7 coisas. E a última ele abomina. Sabe o que é? É aquele que faz fofoca entre irmãos. Aquilo também é um pecado. E se não está na tua lista, você logo está errado. Você não sabe ainda o que é pecado. O pecado é tudo aquilo que pode te separar de Deus. O pecado é tudo aquilo que a palavra de Deus, e hoje é o dia da Bíblia, diz que é pecado. E por que eu estou falando isso? Com o advento das redes sociais, é comum vermos, infelizmente, até cristãos indo na rede social, e aí um pastor ou uma pessoa que eles hoje chamam de influencer, aí ele bota numa caixinha lá, faça a sua pergunta. E uma das perguntas mais constantes é, isso aqui, pastor, ou isso aqui, fulano, é pecado? E aí ele vai dar uma resposta lá aleatória. Não, isso não é pecado. Ele vai dizer isso, e isso é pecado. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus para você e guarda no teu coração. Ele não conhece a tua vida e nem tampouco tu conhece a vida dele. Tu nem sabe se ele está em pecado. Mas eu vou te dizer quem você deve recorrer. Você deve recorrer à Escritura. Porque é a palavra de Deus que vai te mostrar o que é pecado. É a palavra de Deus que vai te dizer o que é pecado. Mas, irmão Robson, eu não tenho discernimento, eu não consigo. Eu leio a Bíblia, está difícil. Para os irmãos aqui da ADENC, a melhor pessoa, então, para você recorrer, não é aquele camarada lá com 300 mil seguidores, é o teu pastor. A melhor pessoa para te orientar o que é pecado é o teu pastor. No nosso caso, o pastor Moisés Barreto. Permita-me contar uma experiência. Porque por mais que eu tenha boa vontade, eu não vou conseguir ter discernimento do que você precisa. Porque eu não sou o teu pastor. Quando eu vim para cá, em 2018, algumas pessoas vinham me fazer algumas perguntas. E eu dizia, pergunte o pastor. Eu falo isso por experiência, irmãos.
Pergunte ao pastor. Por quê? Porque, irmão, tudo que acontecer nessa igreja, Deus primeiro vai revelar ao anjo da igreja, ao pastor. E aí eu disse sobre a experiência. Um jovem, esse fato foi real, tá, irmão? Bem próximo a mim. Um jovem, ele, numa discussão de novo convertido, ele falou algo para um outro irmão, mas a coisa de... E ele achou que tinha pecado contra o Espírito Santo. E nós sabemos que a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Pois bem, e aí ele recorreu a um presbítero. Irmãos, quando ele chegou no presbítero, ele falou, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, não sei mais o que vai ser da minha vida, não sei mais o que vai ser da minha vida. Até que o presbítero falou, tu pecou mesmo contra o Espírito Santo. Irmão, se pecou contra o Espírito Santo, acabou a vida da pessoa. Acabou! Não tem mais salvação. E eu vou te dizer, o irmão não comia, o irmão não dormia, o irmão não fazia mais nada. A palavra daquele presbítero. Por isso que eu falo, o teu pastor está aqui, pastor Moisés. Coisas que Deus revela a ele, não revela a mim, não revela a ninguém. Deus pode me dar uma palavra aqui, mas já falou com ele antes. Com certeza. Nunca vai ser daqui para lá, sempre de lá para cá. Quando Miriam e Arão foram falar alguma coisa, Deus falou assim, com Moisés eu falo face a face, vocês eu falo com sonho. Face a face que significa o quê? A prioridade é dele. Quem vai saber sobre a congregação é ele. E aí, esse jovem muito turbado resolve procurar quem? O pastor da congregação. E quando ele chega lá, já desesperado, vou sair da igreja, relatou tudo para o pastor. Irmão, o pastor falou assim, meu jovem, só de você estar arrependido, já significa que o Espírito Santo ainda está na tua vida. Não tem como uma pessoa querer se arrepender sem o Espírito Santo. Não tem como você dizer, eu vou pecar e depois eu vou me arrepender. Não tem como. Você só se arrepende, o homem só consegue lugar de arrependimento se Deus, se o Espírito Santo o condicionar a isso. Nenhum homem pode de si mesmo dizer, eu vou me arrepender, a hora que eu quiser eu viro crente. Você vai virar por conta própria, não é obra do Espírito Santo. E ali, Deus deu uma palavra para ele, e ele entendeu. Então, irmão, cuidado. Cuidado com esse negócio de ficar em rede social querendo saber o que é, o que não é pecado. A palavra de Deus, o teu pastor, quem está me ouvindo, procure um pastor. Procure o teu pastor. Eu me lembro que eu estava no 2º ano do seminário e eu tive aula com o pastor daquela igreja grandona, o pastor Teodomiro José de Freitas, que muitas vezes está na Rede Melodia. Ele foi meu pastor, ele foi meu professor de teologia sistemática. E um dia, um seminarista se achando muito esperto, disse para ele, eu não confio no meu pastor, porque estávamos debatendo ali, estudando sobre algo, e o pastor Teodomiro não pensou 2 vezes, falou, se você não confia, o que você está fazendo lá? Então procure um pastor que você julga que é de Deus e pare de pecar. Você não pode continuar pecando sob o pretexto, que o pastor, eu não confio. Isso não existe. Então procure um homem de Deus que você julga correto e seja obediente a ele e à palavra de Deus. Mas não fica nessa de desigrejado, não fica nessa de ouvindo. E é outro dia. E aí ontem, né? Eu não sigo essas pessoas, mas eu fico vendo. E aí uma jovem, eu creio que foi jovem, virou e falou para uma dessas influenciadoras, você já pensou em ser líder de jovem? Aí sabe o que ela respondeu? Líder de jovens? Eu não sou líder nem da minha vida, mas está lá aconselhando um monte de crente. Ela mesmo disse que não era líder nem da vida dela. E fica um monte de crente, um monte de pessoa querendo saber o que é pecado, o que é certo, o que é errado, pedindo orientação, pedindo ajuda, quando tem a Bíblia, tem um pastor para te orientar. Em nome de Jesus, para com isso. Para com isso, irmãos. Em nome de Jesus.
tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A sociedade de hoje, principalmente a sociedade de hoje, moderna, ela tem passado maquiagem no pecado. O que era pecado já não é mais pecado. E o decreto 1171 de 94 e um decreto de 6029 de 2007 sobre ética do servidor público federal, há um consenso geral, quando você estuda, que a ética e a moral, ela é mutável. De maneira que, para esses decretos que eu falei, para essa lei humana, o que era imoral ontem, hoje já não é mais, hoje já é permitido, já é moral. Porque, segundo eles, a sociedade evolui. Só que a Bíblia não diz isso. Tudo que a Bíblia disse ontem que era pecado, é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. Baseado em quê? Baseado em Hebreus 13:8, eu posso te dizer. Porque lá diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será amanhã. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo. Se ele é o mesmo, o que a Bíblia disse que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje e vai ser amanhã. A sociedade muda, mas é o homem. A palavra de Deus não muda. Tiago 1,17 diz que é impossível Deus mudar. Não tem variação. Com o Senhor é sim, sim e não, não. Mas as pessoas têm mudado. O que é pecado? Ah, o que é pecado? Eu estou lendo um livro, já li, mas por causa dessa mensagem eu li de novo. O livro A Cruz de Cristo. E para quem, hoje é o culto de missões, para quem gosta de missões, evangelistas, pessoas que gostam de fazer evangelismo, é um livro muito bom, irmão, do pastor John Stott. Muito bom. John Stott é considerado por muitos o maior exegeta do século XXI. E ali ele aborda vários temas. E eu já li esse livro, eu li esse livro em 2015, mas quando me deram a oportunidade para trazer a mensagem hoje, eu me recordei desse livro e peguei e comecei a reler algumas coisas. E uma das coisas, irmãos, que eu extraí daquele livro é que John Stott diz que um pastor, um psiquiatra, Karl Menninger, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que antigos pecados têm se transformado em crime. Eu vou explicar. O que esse psiquiatra percebeu? Que se era pecado, estava no mundo espiritual, mas se tornou crime, está no mundo físico. Logo, aquilo que era responsabilidade da igreja, Satanás conseguiu fazer que tornasse responsabilidade do Estado. Logo, aquilo que era responsabilidade de um pastor, hoje virou responsabilidade de um policial. Aí você vê pessoas que são presas, são julgadas, são condenadas, entram, não são salvas do pecado, porque simplesmente transferimos a responsabilidade. Pecado não existe mais. Isso é crime, a pessoa precisa ser tratada. Então, vamos prender, ou vamos mandar para a clínica psiquiátrica, ou para um psicólogo e vai ser resolvido. Não vai. O texto que lemos diz que Jesus salva do pecado. E para o homem deixar de pecar, ele precisa ser salvo do pecado. Não adianta prender ele. Vai prender ele, vai voltar. Se ele não foi salvo do pecado, o policial não deu jeito. Ele vai voltar a cometer os mesmos crimes. E às vezes até pior. E ali, com muita sabedoria, ele fala que a responsabilidade passa da igreja para o Estado. E é verdade, irmãos. Se não tem pecado mais, se não existe pecado, se ninguém peca, logo eu não preciso mais de Jesus. Sorrateiramente o inimigo tira isso, vai colocando isso. E infelizmente até dentro da igreja. Hoje foi Santa Ceia. E um texto que todo mundo lê, mas eu não sei se todos observam, é que examine-se o homem
a si mesmo e coma do pão. E aí o apóstolo Paulo continua, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele fala, por quê? Paulo está explicando, se você não se examina, se você está em pecado, você vai comer e vai beber para a sua própria condenação. Aí ele explica, porque esse é o motivo que muitos estão dormindo. Está dormindo, por quê? Não se examinou. Não se examinou por quê? Porque acha que não tem pecado. Não, não tenho pecado. Eu pecado? Tenho não. Pecado quem tem é um irmão ali, eu não tenho pecado. Irmãos, Jesus vai voltar. Esse é um problema muito grande, de nós não nos examinarmos. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Jesus, certa feita, olha o que acontece quando as pessoas acham que não tem pecado, que estão bem diante de Deus. Não precisa se arrepender do pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado, ser salvo do pecado. Que Jesus já fez tudo. Jesus fez tudo sim. Mas se você observar a palavra de Deus, desde os profetas, principalmente Jeremias, finalizando com João Batista, a mensagem era: arrependei-vos. E Jesus continua: arrependimento. Tem que ter arrependimento, a salvação é pela graça, mas é necessário choro, quebrantamento pelos pecados, pelas ofensas a Deus que cometemos, irmãos. Não é porque Jesus salvou pela graça que eu vou fazer o que eu quero. E, irmãos, aí você percebe que as pessoas, elas pecam, mas dizem que não tem pecado. Aí Jesus nos alerta. Jesus, ele conta um fato. Ele diz assim, olha, chegará um dia em que muitos vão me dizer o seguinte: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E essas pessoas foram salvas? Jesus vai dizer, sabe por quê? Não te conheço. Sabe por que Jesus vai dizer não te conheço? Jesus mesmo responde: vós que praticava iniquidade. Iniquidade é pecado. Essas pessoas tinham pecados, não confessaram, estavam dentro da igreja, porque não é ímpio, não é um ateu que estava expulsando o demônio. Esse texto não está falando de ateu. Esse texto não está falando de ímpio. Esse texto está falando de pessoas que conheciam a palavra, que tinham oportunidade para pregar, que tinham oportunidade para evangelizar, que carregavam o nome do Senhor, mas carregavam o nome do Senhor junto com o pecado. E não tem como. Ou Jesus vai estar, ou o pecado vai estar. Não dá para ficar com o pecado e com Jesus. Ou vai ficar um, ou vai ficar o outro. Ou abandona o pecado, ou abandona Jesus. Mas as pessoas preferem ficar com o pecado e acham que estão com Jesus. E vão caminhando, e vão caminhando, e vão caminhando. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para não ouvirmos essa sentença no final. Porque aqui dali, foi pessoas que julgaram, enquanto aqui na terra, enquanto aqui nesse momento, não tem o pecado. Pastor Moisés já é aquele pastor antigo, tudo é pecado. A Bíblia, não, isso não é pecado. A Bíblia nem diz. Irmão, porque não fala isso para mim. Porque se falar para mim eu tiver tempo, eu vou te mostrar. Porque eu sempre digo que a Bíblia tem resposta para tudo. Não vou pregar sobre isso hoje, porque não é o tema. Mas a Bíblia diz sim. Muitos jovens, para querer beber, para querer fazer isso, fazer aquilo, a Bíblia não diz que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, a Bíblia diz. Eu poderia te mostrar que a Bíblia diz, mas não é o tema, e eu também não tenho tempo para isso nesse momento. Mas a Bíblia diz que é pecado. Pecado é pecado e deve ser abandonado. Pô, irmão Robson, tu não peca? Falou o santarrão. Por trás de todo santarrão tem um fariseu. Ó, irmãos.
denunciar o pecado, quando eu estou pregando para mim. E a primeira pessoa que deve ser constrangida sou eu. Porque essa palavra eu relutei, eu falei, Senhor, essa palavra é muito. Ela é muito forte, Deus. Dá-me graça. Porque, irmãos, se tem uma coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Satanás, o pastor sempre está falando aqui, o diabo não segura na tua mão e manda você pecar, ele não pode fazer isso. Mas o pecado pode te destruir. E é por isso que Deus falou, salvar do pecado. Salvar do pecado. O pecado é agressivo. O pecado é hostilidade contra Deus. Quando você peca, você está desafiando Deus. Pecado é uma arrogância, é um desejo de ser igual a Deus. Cada pecado que nós cometemos é uma quebra do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro pecado, ele começou no coração de um anjo. A Bíblia não diz o nome dele, mas era um anjo. Isaías, capítulo 14, 13, diz que ele quis ser igual a Deus. Ele se exaltou. E ele dizia assim, o pecado. Subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, toda vez que alguém peca, alguém está dizendo assim, eu faço o que eu bem entendo. Sou autônomo. Foi o que o inimigo fez. Hoje conhecido como Satanás. Como enganador. Como destruidor. Como a antiga serpente. Como inimigo da minha alma, da sua alma. Inimigo da igreja. Mas Ezequiel, o texto de Ezequiel é mais rico. Ezequiel 28 dá toda a descrição do inimigo e quem ele era. Ezequiel 28, começa no versículo 2, diz que ele quis ter o coração igual ao de Deus. No versículo 12, diz que ele era o sinete da perfeição. No 13, diz que ele estava no Éden. O Éden, estudiosos acreditam que existia um outro Éden antes do Éden de Adão e Eva. E no 14, somos informados que ele era um querubim ungido. 15, perfeito. Ele era perfeito, irmãos. E no 16 diz que ele pecou. Mas por quê? O próprio texto diz, porque ele se ensoberbeceu. Ele era perfeito, o sinete da perfeição, irmãos. Um querubim ungido da guarda. Um ser criado por Deus, cheio, coberto de pedras preciosas, perfeito. Mas aí ele se ensoberbeceu. A vaidade entrou no coração dele. E quando Deus percebeu aquilo, Deus o precipitou para baixo. Em Apocalipse 12 diz que ele derruba com ele a terça parte dos anjos. Por causa do pecado. Tudo porque quis ser autônomo, independente. E é justamente hoje que ele faz na vida de muitas pessoas. Ah, que nada, isso não é pecado não. Eu vou fazer. Qual o problema? Isso não é pecado. Saiba que toda vez que você quer pecar, que você peca, você está querendo ser autônomo, independente. Você está querendo ser igual a Deus. Porque o pecado é sinônimo de querer ter poder. Eu quero ter poder, eu quero fazer. Faz.
E no Gênesis 3, perceba que a mesma coisa acontece. De tantas as coisas que a serpente fala, de que a mulher fala, de que o homem fala, existe uma coisa que vai saltar aos nossos ouvidos, que é: pode comer. É porque ele não quer que você coma, porque ele sabe que depois que você comer, você vai ser igual a Deus. Ó. Ele lá em cima quis ser igual a Deus, e Adão e Eva quis ser igual a Deus no Éden. Autônomo, independente. Irmãos, nenhum ser criado por Deus tem a capacidade de ser autônomo, independente. Nenhum ser criado por Deus tem condições de ter toda a glória. Eu conversava com o presbítero Marcelo Soeiro na quarta-feira, e eu dizia: Marcelo, o único capaz de ter todo o poder e toda a glória e não se soberbecer é Jesus. E é por isso que ele diz assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, e ele provou para nós que era manso e humilde de coração. Quando vão prender ele diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu rogava o Pai, Pedro. Eu tenho todo o poder. Mas ele se humilhou. Se é eu e você, com pouca coisa a gente já se ensoberbece, já entra na vaidade. O irmão falou para mim: tá vendo? Sou homem de Deus. Que afronta é essa? Jesus não. As pessoas, os fariseus mentiam, ele permaneceu o mesmo. Xingavam, queriam apedrejar ele permaneceu o mesmo. Tendo o poder de, naquele momento, matar qualquer um deles e lançar no inferno. Tinha poder, mas ele não fez isso. Permaneceu o mesmo, provando para mim e para você que ele era manso e humilde de coração. Mas o homem não pode. O homem depende de Deus. O homem não foi perfeito como o inimigo. Por isso que o homem tem perdão. O homem foi feito fraco, foi feito do pó, da terra, e vai retornar para o pó. O homem precisa de Deus. O homem não vive sem Deus, não vive sem Jesus. Não tem como. E às vezes as pessoas querem viver no pecado porque ela não conhece uma vida sem pecado. E eu posso te garantir que a vida sem pecado é melhor do que a vida com o pecado. A vida sem o pecado, como diz Thomas de Kempis no livro Imitação de Cristo, você não mancha sua consciência, você mantém sua consciência pura. E a consciência pura te leva a ter grande confiança diante de Deus. Agora, quando você peca, a sua consciência é manchada. E aí, como é que você vai ter confiança diante de Deus? Pecou. A vida sem pecado é muito melhor. As pessoas estão lá fora achando que o crente é bobo, é idiota, está perdendo tempo. É porque ele não viveu ainda uma vida sem pecado. Porque depois que ele experimentar a salvação de Jesus, ele vai perceber que é muito melhor. Eu não vou ficar aqui dando detalhes do que era, o que não era, lá fora ou aqui dentro. Mas a vida com Jesus é muito melhor. A vida sem pecado suplanta a vida que as pessoas vivem no pecado. O texto diz, irmãos, porque ele salvará o povo do seu pecado. Diante disso, de tudo que nós falamos sobre o pecado, eu quero te dizer que Jesus pode salvar do pecado. Jesus, ele quer te salvar do teu pecado, não é do pecado do teu irmão, não, é do teu. O texto diz, dos seus pecados. Não é do pecado do teu marido, não. O pecado do teu marido não pode te condenar, o pecado da tua esposa não pode te condenar, o pecado do ímpio não pode te condenar, do teu pai, da tua mãe, é o teu pecado. Ele pode te salvar. Mas o texto diz que ele salvará. O texto não diz que a Maria vai salvar dos seus pecados. O texto não diz que é Aparecida. O texto não diz que é Santo Antônio. Ou o texto não diz que é José, que é a Maria.
diz que é Jesus que vai salvar do pecado. Não há salvação em outro que não Jesus. A salvação é em Jesus. Quer ser salvo do pecado? Recorra a Jesus. Porque o texto que lemos, a palavra de Deus, a autoridade dada a Ele, somente a Ele, para salvar o homem do pecado. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, o apóstolo vai falar assim, ó, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque o aguilhão do pecado, porque o aguilhão da morte é o pecado. Logo, se somos salvos do pecado, a morte não tem poder sobre nós. É por isso que Jesus quer te salvar do pecado. Porque Ele te salvando do pecado, a morte, o aguilhão da morte não vai ter poder sobre a tua vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A salvação vem através do Filho e dos pecados. Não é do inferno. Eu estou me lembrando aqui que quando eu era pequeno, numa igreja, acho que o pastor vai lembrar, passava-se na igreja, no telão, um filme chamado Inferno em Chamas. Irmãos, eu fui nesse dia. Passou o filme Inferno em Chamas. Meus irmãos, quando terminou o filme, e o pastor falou assim, quem quer Jesus? Ah, irmão, quem não queria? Até eu, pequenininho, todo mundo, a igreja ficou cheia. Sabe por quê? Todo mundo quer ser salvo do inferno. É por isso que Deus falou, não. Ele vai salvar do pecado. Mas somente os filhos de Deus vão querer ser salvos dos seus pecados. O pecado é uma praga, irmão. Tem gente que diz, se você era um desses, não fala mais não, que a pior coisa é a pobreza. Não. A pior coisa é o pecado. Pior do que uma sarna. Pior do que uma doença purulenta. Mal cheirosa. O pecado, ele é pior de que viver na rua. Que isso, irmão Robson? É. Porque Lázaro era um mendigo, mas era um mendigo que não tinha pecado e cria em Jesus e foi salvo. O rico, com toda a sua pompa, foi condenado. E aí? O pecado é pior de que ser a miséria? Não. Sim. O pecado é pior do que tudo. Nada mais danoso, nada mais nocivo, nada mais prejudicial à sua alma do que o pecado. E o pecado não se é só no âmbito físico. Não é só pecado se o Antônio vê eu fazendo, não. Jesus disse que se você pensar, se eu cobiçar uma mulher no coração, eu já pequei. Tu já pecou. Pensou? Pecou. Pastor não viu? Pecou. Jesus viu. Jesus viu. Irmão, Jesus viu. Aleluia, Jesus viu. E sabe por que ele viu? Eu vou te dizer. Eu já tinha essa tese. E Billy Graham reforça essa tese. Que quando foram tacar pedra naquela mulher, Jesus escrevia algo na terra, não escrevia? Irmãos, eu toda a minha vida, ou quase toda a minha vida de crente, eu perguntava para Deus e estudava o que é que Jesus escrevia na terra. E eu descobri, pelo Espírito. Você pode ter todo o direito de não concordar, mas pelo Espírito. Sabe o que Jesus escrevia ali na terra? O pecado daqueles homens. Porque ele era onisciente. Eu poderia explicar biblicamente e confirmar o que eu estou falando. Era o pecado daqueles homens. E ali, quando Jesus começou a escrever o pecado de fulano, o mais velho viu. Só que na cabeça daquele homem, que estava para apedrejar aquela mulher, como que ele está sabendo disso aí? Minha mulher não viu isso. Ninguém viu isso. Esse homem realmente é de Deus.
E saiu o mais velho. Os mais novos viram Jesus escrevendo os seus próprios pecados lá também. Meu Deus, ninguém viu isso. Eu tenho certeza que ninguém viu. E ele está escrevendo o meu pecado. Saiu também. Até que não ficou mais ninguém. E aí a mulher fala para Jesus, Senhor. Ele falou, cadê os teus acusadores, mulher? Foi todo mundo embora, porque Jesus é onisciente. Você acha que ninguém vê? O Senhor vê. O Senhor vê tudo. E o fato de ninguém ver não te isenta de dizer que não tem pecado. Pode não ter pecado para mim, para o pastor. Eu estou aqui. Que Deus tenha misericórdia da minha alma. Se tem algum pecado que eu preciso me consertar. Porque não adianta ter essa aparência, estar pregando muito bem. Pastor Paulo Júnior fala, irmão, ai dos pregadores, dos pastores que pregam. Porque ele pode estar pregando a própria sentença de morte. O negócio é muito sério, irmão. Não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Precisamos nos arrepender e nos arrepender de verdade. Chorar, nos humilhar. Precisamos, irmão, realmente se voltar para Deus. Buscar a face de Deus. Nos humilhar e falar, Senhor, em que tenho pecado diante de Ti? Me ajuda, Senhor, a abandonar isso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque Daniel, quando orava, ele dizia, nós pecamos. E todos sabemos que Daniel era muito amado. E ele dizia nós, ele incluía ele. Esdras, a mesma coisa, ele incluía nas orações ele, pecamos. Isso mostra que nós devemos sempre, irmãos, estar humilhados diante do Senhor. Jó sempre se preocupava em oferecer algo a Deus, porque Jó estava preocupado. Será que vai que meus filhos possam ter ofendido a Deus? Então eu vou oferecer. Irmão, precisamos, Senhor, buscar o Senhor. De verdade, irmãos. Não é para o pastor ver, não é para ninguém ver, mas é para o Senhor ver que você está o buscando de verdade, irmão. É que você tem reverência e você sabe quem é Ele, irmão. Ô, irmão. Irmão, Senhor, irmão, vem. Quando Ele vem, eu não sei, mas Ele vem. E você e eu vamos um dia. Pode guardar isso que eu estou te falando. Vamos um dia estar diante dEle. E tomara que quando nós formos comparecer diante dEle, os nossos pecados tenham sido perdoados e salvos por Cristo Jesus. Tomara! Tomara! Tomara, irmão! Nenhuma posição, nenhum dinheiro pode te impedir de se arrepender dos seus pecados e entregá-los a Jesus. Ele é onisciente, irmãos. Ele pode salvar. E o texto continua nos dando mais informação. E Ele salvará. Salvará quem? Salva o seu povo. Quando lemos João 3,16, o texto diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bem atenção, todo aquele que nele crê. Porque se a pessoa não crê, como ela vai ser salva? Como que ela vai ser salva se ela não crê? Por muitas vezes Jesus se aproximava de alguém e dizia, tudo é possível ao que crê. Você crê? É preciso crer. E só o povo de Deus, o escolhido, aquele que realmente teme a Deus, vai crer e vai ser salvo. Porque o texto diz, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é salvo dos pecados? Por Jesus, seu povo. Não está dizendo o incrédulo, não está dizendo aquele que desdenha, não está dizendo aquele que largou a mão do arado, não está dizendo aquele que não teme a Deus. Não está dizendo o seu povo. Povo de Deus.
Há uma grande diferença entre o povo de Deus, irmãos. E eu queria fazer esse comparativo e já vou encerrar. Entre Pedro e Judas Iscariote. Pedro pecou. Judas também pecou. Os dois pecaram. E não há distinção entre os dois até aí. Não há. Pedro envergonhou o Senhor. Judas entregou o Senhor. Até aí eles estão nivelados, iguais. Traíram o Senhor. Essa é a verdade. Porém, Judas, ele foi se enforcar. E por que Judas foi se enforcar? Muitas pessoas falam assim, Judas foi se enforcar porque ele se arrependeu, remorso. Ele até devolveu as 30 moedas lá. Irmãos, o que Judas teve ali foi um sentimento de remorso de homem para homem. Judas não creu em Jesus. Simplesmente Jesus estava vendo, na cabeça de Judas era um homem inocente que foi entregue, então ele queria desfazer aquilo. Seria diferente se ele falasse assim, ele é o Filho de Deus e eu preciso desfazer isso. Mas ele não pensou assim. E por que eu sei que ele não pensou assim? Porque ele foi se enforcar. E o ato dele ir se enforcar, ele está dizendo para a gente que ele não acreditava que Jesus podia salvar ele dos seus pecados. Poxa, entreguei esse homem aí, segui ele tanto tempo, por 3 anos. Mas cometi um erro, vou me enforcar. Ele não acreditava que Judas não enxergava em Jesus a salvação dos seus pecados, porque ele era incrédulo, porque ele era ganancioso, porque ele era avarento, porque ele era vaidoso. Judas era materialista, ele não cria em Jesus, ele só acompanhava. Por isso ele foi se enforcar, porque se ele cresce em Jesus, se ele acreditasse, se ele tivesse se arrependido, ele ia se lembrar de todas as palavras de Cristo e ia falar, ele pode me salvar. E aconteceria com ele o que aconteceu com Pedro. Judas foi se enforcar, porque ele não era povo de Deus. Só é salvo do pecado aquele que é povo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o versículo que nós lemos. Ele salvará o seu povo. Em outras palavras, ele salvará quem crê. Porque o povo de Deus, para ser povo de Deus, tem que crer em Deus. Já o apóstolo Pedro, contudo, ele sabia que havia uma esperança. Ele sabia que Jesus podia perdoar. Pedro cria. E ele, por isso, não foi se enforcar. Por isso, ele foi buscar em Deus, ele esperou para receber a salvação dos seus pecados. Então, hoje que as pessoas dizem aí, muitas pessoas que vão se matar, eu quero me matar, tem até, acho que é Setembro Amarelo, a mídia nem divulga porque isso é proibido, muitas pessoas se matam. Irmãos, essa pessoa precisa conhecer Jesus, porque na cabeça dela, o que ela está vivendo não tem salvação, mas ela precisa saber que Jesus Cristo salva ela do pecado. E eu e você, como igreja, que estamos fazendo hoje a obra missionária, hoje é culto de missões, precisamos anunciar que Jesus salva do pecado. Que ela não precisa tirar a sua própria vida. Ela só precisa entregar a vida dela na mão do Senhor. Que Jesus pode salvar a vida dela. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.